Alguma vez se perguntou se podemos realmente curar-nos, ou se tudo isto é apenas um pacto com a nossa própria escuridão? Hoje descobrirá verdades que poucos se atrevem a contar-lhe, explorando o lado mais cru e autêntico da condição humana através do pensamento de Sigmund Freud. Fique até ao fim, porque o que vai aprender não só mudará a sua perspectiva, como também lhe dará uma compreensão mais profunda de si mesmo que mais ninguém ofereceu. E antes de mergulharmos nesta viagem brutalmente honesta nas profundezas da mente humana, não deixe de subscrever o canal. Cada novo conteúdo é uma centelha de consciencialização no meio do caos. Vamos começar. A verdadeira cura, aquela que brota das camadas mais profundas do ser, não se encontra na mera repetição de afirmações positivas ou na evitação da dor. Carl Gustav Jung, na sua vasta exploração da psique humana, compreendeu que a alma não se transforma à luz do sol, mas renasce no ventre escuro da noite. A cura é, acima de tudo, um ato de confronto, encarar o monstro interior e reconhecê-lo como parte de si mesmo. Ninguém lhe diz que a cura não é linear. A alma ferida não se comporta como uma ferida física que simplesmente cicatriza com o tempo. Em vez disso, a psique ferida atua como terreno fértil para a repetição de padrões, para o retorno do recalcado. É na eterna repetição que reside o apelo a olhar para dentro e a descobrir a origem da dor. Cada recaída, cada sombra, cada eco de tristeza é um convite a uma descida ainda mais profunda em direção à fonte primária da ferida. Poucos compreendem que a cura requer uma descida ao que Jung designou por sombra, aquele território interior onde estão armazenadas todas as partes de nós que a consciência rejeitou. Não basta observar essas partes à distância, é necessário integrá-los. Integrar significa reconhecê-los como próprios, deixar de os exilar. Este processo é doloroso, humilhante, mas absolutamente vital. Só aqueles que passaram pelo seu próprio inferno podem encontrar as sementes da sua redenção. A cultura moderna promove uma visão da cura como um estado de perfeição emocional, de equilíbrio constante. Jung, no entanto, ensina-nos que a verdadeira cura é uma dança contínua entre a ordem e o caos. Não se trata de erradicar a escuridão, mas de aprender a viver com ela. O eu não é uma entidade pura, mas um processo de integração que abrange todas as contradições internas. Outro aspecto raramente mencionado é que a cura implica sacrificar partes da identidade construída. Aquilo que acreditamos ser, com base nas nossas feridas, nas nossas máscaras, tem de morrer para que algo mais autêntico possa nascer. Esta morte simbólica é assustadora. É preciso coragem para abdicar de certezas, para ficar no vazio, para permitir que surja uma nova identidade sem a forçar. Neste processo, o sofrimento torna-se um professor indispensável. Longe de ser um inimigo a ser derrotado, a dor profunda atua como o cadinho no qual a consciência é forjada. Jung afirmou que não há consciência sem dor. Evitar a dor é evitar o crescimento. Em vez disso, aceitá-lo conscientemente permite que seja transmutado em sabedoria. A solidão que acompanha esta viagem não é suficientemente discutida. A cura profunda é, em grande parte, um ato solitário. Embora os outros nos possam acompanhar ou inspirar, ninguém pode romper a nossa escuridão por nós. A solidão do alquimista é necessária, porque é no isolamento interior que os processos de dissolução e coagulação da alma encontram a sua máxima expressão. Além disso, é importante compreender que a cura não tem um fim definitivo. Não há momento em que se possa dizer acabei. A psique é um organismo vivo, em constante movimento, e cada ciclo de vida confronta-nos com novas feridas, novas sombras, novas oportunidades de integração. A individuação, esse ideal junguiano, é um caminho, não um destino. A humildade é outra chave que raramente é mencionada. A autêntica transformação interior não é alcançada através do orgulho espiritual ou do controlo intelectual. É preciso ajoelhar-se perante o mistério que somos, render-se à insondável complexidade do nosso ser. Esta entrega não é passividade, mas abertura, uma disposição para sermos moldados pela própria vida, para permitir que a existência nos fale em sussurros, em sonhos, em símbolos. A cura da parte mais profunda requer um ato de amor radical para consigo mesmo. Não um amor superficial baseado no mérito ou nas conquistas, mas um amor que aceita incondicionalmente a nossa fragilidade, a nossa fialdade, a nossa luz e a nossa sombra. Só deste lugar de aceitação total pode emergir a verdadeira alquimia, a transmutação do chumbo da ferida no ouro da consciência. Carl Jung, como poucos, compreendeu que o ser humano é um universo em expansão, repleto de constelações ocultas que só podem ser reveladas através da coragem de olhar para dentro. A cura, em última análise, não se trata de nos tornarmos alguém novo, mas de nos lembrarmos de quem sempre fomos, para além das feridas, para além das máscaras, na vastidão profunda e ilimitada do nosso próprio ser. Se aprofundarmos ainda mais os ensinamentos de Jung,
Descobriremos que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de procurar culpados externos e assumimos total responsabilidade pelas nossas feridas. Este ato de maturidade espiritual não se baseia na autoculpa, mas na compreensão de que somos participantes ativos na formação do nosso sofrimento. Nesta perspectiva, a cura é um ato de profunda liberdade. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e tornamos-nos alquimistas do nosso próprio destino. Raramente se refere que, neste caminho, o encontro com o inconsciente coletivo desempenha um papel crucial. Jung postulou que carregamos não só as nossas feridas pessoais, mas também as feridas de toda a humanidade. A cura passa, portanto, também por confrontar os arquétipos ancestrais que residem nas profundezas da nossa alma. Os arquétipos do órfão, do guerreiro, do sábio e do amante ferido emergem, exigindo atenção e redenção. A paciência é uma virtude esquecida nos tempos modernos, mas é essencial no processo de cura profunda. Não podemos apressar os ritmos da alma. Cada camada de dor requer o seu próprio tempo de maturação, o seu próprio ciclo de morte e renascimento. Tentar forçar a evolução psíquica é como tentar acelerar a germinação de uma semente. Só conseguimos destruí-la. Também não é comum dizer-se que a cura implica trair as expectativas que os outros projetaram em nós. A família, a sociedade, os amigos, todos esperam que sejamos uma versão confortável de nós próprios. A cura profunda interior torna-nos inevitavelmente disruptivos. Escolhemos ser autênticos, mesmo que isso signifique desiludir aqueles que esperavam algo diferente. Esta traição, na realidade, é um ato de fidelidade à alma. No caminho da cura, os sonhos tornam-se aliados silenciosos. Jung dedicou grande parte da sua vida a demonstrar que os sonhos são mensagens codificadas do inconsciente, guias que nos encaminham na viagem sombria em direção ao eu. Aprender a interpretar os símbolos dos sonhos é abraçar uma forma de sabedoria antiga que transcende as limitações do pensamento racional. Curar profundamente também implica reconciliarmos-nos com a morte. Não apenas a morte física, mas as pequenas mortes cotidianas. O fim de uma relação, a perda de uma identidade, o desmoronar de um ideal. Cada morte simbólica é uma oportunidade de renascer num nível mais profundo do ser. Compreender que a verdadeira cura não procura eliminar a dor, mas sim transformá-la em significado. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser uma porta. Uma porta para o mistério insondável da alma, para esse núcleo de eternidade que habita dentro de nós e que só pode ser alcançado por aqueles que ousam descer ao abismo de si mesmos, com a coragem silenciosa de quem renunciou às ilusões da superfície. Assim, seguindo os passos de Carl Jung, descobrimos que a cura das profundezas não é um destino, mas uma arte. Uma arte que exige coragem, dedicação e uma fidelidade inabalável à verdade do nosso ser. À medida que continuamos esta viagem nas profundezas da alma, emerge uma compreensão ainda mais subtil. A cura envolve aceitar a ambiguidade da vida. Os seres humanos anseiam por certezas, mas a alma madura aprende a habitar o paradoxo. Não somos nem somente luz nem somente escuridão, mas a conjunção de ambas as forças, eternamente entrelaçadas na estrutura do nosso ser. A cultura do imediatismo fez-nos esquecer que a transformação autêntica é um processo lento, quase imperceptível. É como o lento gotejar da água que, com o tempo, corrói até a pedra mais dura. Cada ato de introspeção, cada confronto sincero consigo mesmo, molda o caráter interno de uma forma imperceptível, mas irreversível. É essencial compreender que não se pode realmente curar sem primeiro perder a fé em todas as soluções fáceis. Os atalhos espirituais, as promessas de felicidade instantânea, apenas alimentam a ilusão do ego. Jung recorda-nos que a alma não responde a fórmulas pré-fabricadas. Precisa de espaço, precisa de dor, precisa de tempo para desvendar o seu mistério. Além disso, existe uma alquimia subtil que ocorre no processo de cura, a transformação do ressentimento em compaixão. Não porque justifiquemos o mal recebido, mas porque entendemos que quem fere é também prisioneiro da sua própria sombra. Esta compreensão não é intelectual, é um movimento da alma, um ato de misericórdia para com os outros e para consigo próprio. Nesta viagem, a imaginação criativa revela-se como uma ferramenta essencial. Jung ensinou-nos a não temer as imagens que emergem das profundezas, mas a envolvermos-nos com elas. Através da arte, da escrita e do sonho ativo, a alma encontra formas de expressar aquilo que as palavras do cotidiano não conseguem conter. Criar é, então, uma forma de cura. Outro aspecto essencial da cura profunda é a reconexão com o corpo. Durante muito tempo, a cultura ocidental separou a mente e o corpo como se fossem entidades separadas. Mas a dor psíquica aloja-se na carne, transformando-se em rigidez, em doença. Ouvir o corpo, honrando a sua linguagem silenciosa, é parte integrante da viagem para a totalidade. A cura também passa por aprender a viver sem respostas definitivas.
Jung compreendeu que o mistério não é algo a ser resolvido, mas algo a ser vivido. Querer terminar a vida em definições é trair a sua natureza mutável, a sua eterna metamorfose. Aceitar o mistério é aceitar a vida em toda a sua amplitude e profundidade. E ainda mais, a cura exige aprender a deixar ir, abandona a necessidade de ser compreendido por todos, abandona as velhas histórias que já não nos servem, abandona até a ideia de atingir um estado final de perfeição. A renúncia consciente não é perda, é a libertação. Finalmente, o amor. Não o amor romântico idealizado, mas o amor profundo que brota da alma quando deixamos de resistir a quem somos. Um amor que abraça as nossas feridas, as nossas dúvidas, a nossa humanidade imperfeita. Porque, em última análise, a cura profunda é lembrarmos-nos de que fomos, somos e seremos sempre dignos de amor. Assim, ao contemplar o vasto legado de Carl Jung, compreendemos que a cura não é um ato heróico de conquista da dor, mas uma entrega humilde e amorosa ao próprio fluxo da vida. Uma entrega que, paradoxalmente, nos devolve a nossa verdadeira força, a de sermos plenamente humanos, com toda a luz e toda a sombra que isso implica. A cura profunda, entendida na perspectiva de Sigmund Freud, não é um empreendimento romântico nem um ato de transcendência mística. Não se alcança descendo a uma alma luminosa ou abraçando uma totalidade idealizada. Para Freud, o ser humano não é uma amálgama de forças espirituais que procuram a integração, mas antes um campo de batalha de impulsos inconscientes que lutam entre si, sem esperança de resolução completa. A cura, se é que é possível, consiste em domesticar minimamente a fera interior e não em acolhê-la. A psique humana, dominada pelo ide, pelo ego e pelo superego, é um sistema de tensões perpétuas, e o melhor destino a que podemos aspirar é transformar o sofrimento neurótico em dor diária suportável. Na visão de Freud, não existe um estado permanente de plenitude, mas sim uma luta incessante contra impulsos que nunca serão erradicados. Ninguém quer dizer que a cura é, em muitos casos, uma renúncia. Uma renúncia a aspirações excessivas de pureza ou integração. A civilização, recordou Freud, está construída sobre a repressão dos instintos primários, e toda a conquista cultural acarreta uma perda de liberdade instintiva. Portanto, a cura passa por aceitar que uma parte de nós estará sempre em conflito, será sempre terreno de forças opostas que nunca se reconciliarão totalmente. Ao contrário das fantasias de auto-integração, Freud ensina-nos que o inconsciente nunca será totalmente iluminado. Nem tudo o que é reprimido pode tornar-se consciente sem consequências devastadoras. Há conteúdos tão primários, tão inaceitáveis, que a sua permanência na sombra é condição para a estabilidade psíquica. Fingir transparência total da alma é invocar o colapso. Também não se fala o suficiente sobre a necessidade de defesas psíquicas. Mecanismos como a repressão, a negação ou a projeção não são erros que devam ser eliminados, mas sim estruturas indispensáveis que permitem a vida civilizada. Curar não é destruir defesas, mas compreendê-las e fortalecê-las onde são fracas. A mente não é um jardim que precisa de ser capinado, mas uma fortaleza que precisa de muros sólidos para a proteger de ataques internos. Freud realça que o sofrimento é inerente à condição humana. Desde o momento do nascimento, os seres humanos enfrentam o trauma da separação, da perda e do desejo não realizado. A cura, então, não é eliminar a dor, mas aprender a viver sob a sua sombra inevitável. Não há alquimia que possa transformar completamente o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Na melhor das hipóteses, aprendemos a transportá-lo com dignidade. É essencial reconhecer que o próprio amor, muitas vezes idealizado como uma força de cura, é para Freud uma fonte de conflito tão intenso como o ódio. Amar envolve rivalidades, ciúmes, dependências e impulsos sexuais que nunca poderão ser totalmente sublimados. Não existe amor puro. Todo o afeto humano está permeado de ambivalência. Fingir que nos curamos amando de forma idealizada é ignorar a complexa rede de impulsos contraditórios que tecem os nossos laços. Neste sentido, a solidão, longe de ser um privilégio dos sábios, é uma imposição estrutural. Nenhuma análise, nenhuma ligação humana pode preencher completamente as profundas deficiências que residem no coração do sujeito. Curar é aceitar que a incompletude é a nossa condição essencial. A procura da unidade, da fusão total com o outro ou consigo mesmo, é uma nostalgia da infância que deve ser ultrapassada. O processo analítico, segundo Freud, não oferece qualquer promessa de salvação. É um trabalho de escavação penosa, de confronto com aquilo que preferimos não saber sobre nós próprios. O analista não é um guia espiritual, mas um companheiro lúcido que ajuda o paciente a suportar a sua verdade inconsciente. Não se trata de construir um ego luminoso, mas de fortalecer o ego para que este possa suportar as exigências impossíveis do ide e as restrições implacáveis do superego. Além disso, o desejo, a incansável força motriz da existência, nunca pode ser totalmente satisfeito.
Haverá sempre algo em falta, algo que escapa. Os seres humanos estão condenados a desejar eternamente aquilo que não podem possuir. A cura é, em última análise, aceitar esta falta como constitutiva e não como uma ferida que deve ser fechada. A ilusão da cura total é, para Freud, uma armadilha narcisista. Uma vida psíquica saudável não é aquela que elimina os conflitos, mas sim aquela que aprende a navegar por eles sem naufragar. A única forma possível de liberdade reside na aceitação das nossas próprias limitações, dos nossos impulsos secretos e da nossa incapacidade de alcançar a felicidade absoluta. Assim, seguindo os passos de Sigmund Freud, descobrimos que a cura não consiste em encontrar uma terra prometida interior, mas antes em aprender a habitar o deserto do nosso ser com lucidez, com ironia e com a modesta alegria de quem sabe que mesmo na dor há vida, e que viver é, em si mesmo, um triunfo silencioso sobre a pulsão de morte que sempre nos espreita. Se nos aprofundarmos ainda mais no pensamento freudiano, perceberemos que mesmo o ato de recordar não é garantia de libertação. Freud descobriu que a memória é uma construção, uma narrativa que se constrói sob as forças do desejo e da censura. Portanto, nem toda a recuperação de memórias antigas leva à cura, e muitas vezes vasculhar o passado apenas reforça os mecanismos de repetição que nos mantêm presos ao sofrimento. Não é suficientemente enfatizado que a cura, na melhor das hipóteses, consiste em negociar com os impulsos e não em aboli-los. A pulsão de vida e a pulsão de morte coexistem irremediavelmente, e as suas tensões perpassam todas as nossas atividades conscientes e inconscientes. Tentar eliminar a autodestruição, a agressão ou o desejo contraditório é ignorar a natureza humana tal como Freud a expôs. A neurose, a doença da alma moderna, não é um mau funcionamento, mas uma manifestação inevitável de conflito interno. Freud nunca prometeu a sua erradicação total. O tratamento analítico visa apenas reduzir o sofrimento que provoca, para permitir uma vida em que a energia psíquica esteja menos retida em ciclos repetitivos e possa ser, pelo menos parcialmente, canalizada para as atividades produtivas. Até a noção de cura deve ser abordada com ceticismo. O próprio Freud reconheceu que o seu método não curava no sentido tradicional, mas ajudava o paciente a transformar o seu sofrimento histérico ou ansioso numa tristeza comum. Esta humilde aspiração marca a diferença entre a psicanálise e as ilusões redentoras. Não prometemos paraísos interiores, apenas uma maior tolerância à dor da existência. O eu, essa entidade que nos parece tão sólida, não é mais do que um produto precário de lutas internas. Vê-se sitiado pelos impulsos do ide, pelas exigências do superego e pelas imposições da realidade exterior. A cura, então, não se trata de fortalecer uma suposta identidade, mas sim de tornar o eu mais flexível para que este se possa adaptar melhor aos ataques internos e externos. O trabalho do luto, tal como Freud o descreveu, ilustra bem esta perspectiva. A perda é constitutiva do ser humano e qualquer tentativa de a evitar gera patologias graves. A cura implica passar pela dor da perda, não negá-la, não disfarçá-la com um positivismo artificial. O verdadeiro luto é uma tarefa difícil que exige tempo, paciência e um confronto radical com a ausência. Quanto à sexualidade, Freud mostrou que esta nunca poderá ser completamente domada. Os impulsos sexuais não desaparecem sob a cultura, são simplesmente sublimadas, desviadas ou reprimidas. Esta dinâmica subterrânea não permite uma paz definitiva. Todo o esforço humano, desde a criação artística à religião, transporta consigo o traço de impulsos sexuais transmutados. Freud deixou ainda claro que a civilização é sempre uma conquista frágil. A barbárie espreita nas profundezas do inconsciente, e até pequenas rupturas no tecido social são suficientes para fazer ressurgir impulsos arcaicos de violência e destruição. Portanto, a cura não consiste em confiar ingenuamente na bondade humana, mas em aceitar a nossa vulnerabilidade à regressão. Até o ideal de autoconhecimento deve ser qualificado. Freud mostrou que a mente está estruturada de tal forma que nunca se pode conhecer completamente. Haverá sempre áreas opacas, desejos indizíveis, contradições não resolvidas. O trabalho analítico não elimina esta escuridão, apenas ilumina parcialmente, para que possamos viver com um pouco mais de consciência e menos autoengano. Assim, seguindo os passos de Freud, compreendemos que a verdadeira maturidade emocional não está em atingir um estado de bem-aventurança interior, mas em aceitar a imperfeição estrutural da nossa condição. Viver é gerir conflitos, suportar perdas, habitar contradições. Não há promessas de completude, apenas a possibilidade de uma existência mais lúcida, mais sincera e, na sua modéstia, infinitamente mais humana. Se aprofundarmos ainda mais a visão de Freud, descobriremos que os seres humanos estão inexoravelmente presos numa dialética de insatisfação. O princípio do prazer, que rege os desejos inconscientes, entra em constante conflito com o princípio da realidade, que impõe limites intransponíveis. Não há uma reconciliação definitiva entre ambos,
apenas compromissos parciais, frustrações necessárias à sobrevivência dentro da estrutura social. A cultura, em si mesma, é uma fonte inesgotável de desconforto. Freud deixou claro que quanto mais avançada é uma civilização, maiores são os sacrifícios que exige ao indivíduo, renúncia aos impulsos, sublimação dos desejos, aceitação das hierarquias. A cura não consiste em libertar-se dessas exigências, mas antes em aceitar que viver em sociedade implica sempre uma perda do prazer original. Mesmo o ideal de liberdade, tão exaltado pela modernidade, deve ser examinado com ceticismo freudiano. A liberdade absoluta seria catastrófica para a coesão social. Exigiria a dispensa de todas as restrições morais e legais que reprimem a violência e o egoísmo inatos. Assim, a liberdade autêntica é, na realidade, uma ficção regulamentada. Somos livres apenas na medida em que aceitamos ser limitados. A pulsão de morte, tão frequentemente esquecida nas leituras otimistas de Freud, constitui um elemento essencial para a compreensão da dificuldade da cura. Não queremos apenas viver e prosperar. Ansiamos também inconscientemente por regressar ao estado inorgânico, à eliminação de toda a tensão vital. Este impulso destrutivo, que atua silenciosamente, sabota os nossos esforços para alcançar a felicidade. A repetição compulsiva é outra armadilha silenciosa do inconsciente. Longe de aprender com a dor, vemo-nos muitas vezes a reproduzir padrões de sofrimento, a repetir relações falhadas, a reviver perdas. A compulsão à repetição é uma manifestação direta da pulsão de morte, um lembrete de que o inconsciente não está ao serviço do nosso bem-estar, mas da sua própria lógica opaca. Também não podemos confiar plenamente na razão. Freud ensinou que o ego racional é apenas uma pequena ilha no oceano do inconsciente. As nossas ações mais deliberadas são infiltradas por motivações obscuras das quais desconhecemos. A cura não consiste em reforçar uma autonomia supostamente racional, mas em reconhecer humildemente a precariedade da nossa capacidade de autogovernação. Nem mesmo a arte e a cultura, tão celebradas como caminhos para a sublimação, escapam a esta condição trágica. A criação artística é, em última análise, uma transação com a dor, uma forma de a moldar, de a estetizar, mas não de a eliminar. A própria beleza, na perspectiva freudiana, é um véu subtil sobre as feridas da existência. A religiosidade, por sua vez, representa uma tentativa coletiva de aliviar o desconforto através de ficções reconfortantes. Freud via a religião como uma ilusão necessária, uma expressão do desejo de proteção e significado de uma criança. A verdadeira maturidade, então, não consiste em abraçar dogmas, mas em suportar as tempestades de um universo indiferente. Por fim, a psicanálise não é um caminho para a felicidade, mas antes uma preparação para a vida tal como ela é, incerta, conflituosa e marcada pela carência. Não oferece receitas mágicas, nem promete eliminar a dor. No máximo, ajuda a construir um eu suficientemente flexível para suportar a tempestade interior sem sucumbir completamente. Assim, explorando até ao fim o pensamento de Freud, compreendemos que a cura não consiste em atingir um estado ideal, mas antes em persistir no esforço de viver apesar da inevitável tensão entre o desejo e a realidade, entre a vida e a morte. Nesta persistência, nesta frágil dignidade do ser que segue em frente mesmo sabendo do seu trágico destino, reside o único triunfo verdadeiramente humano. Se este viaja às profundidades da psique humana há resonado contigo, recuerda que o conhecimento verdadeiro não termina aqui. Neste canal seguimos explorando as ideias que transformam a percepção da vida y del ser. Así que não olvides suscrever-te, ativar as notificações y acompanhar-nos neste caminho de lucidez brutal, donde a verdade no sempre é cómoda, pero se absolutamente necessária. Nos vemos no próximo vídeo.